Bom dia! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir. Então, gente, vamos para o nosso segundo dia. Hoje o tema é se autoconhecer para melhor educar. Se autoconhecer e se autocuidar. Né? Deixa eu conferir minha internet aqui. Hoje eu vou testar sem o fone, gente, porque eu achei que meu fone tá com um ruído e eu não consegui outro. E aí vocês vão me dando um feedback para ver se assim tá bom, tá? Vamos fazer nossa respiração diafragmática, levando o ar lá para baixo, preenchendo todo o pulmão durante esse tempinho da música. Foque na sua respiração e se quiserem cantar também, né, para quem gosta. Vou colocar aqui a letra da música para vocês. Hoje a música é Caçador de Mim. Essa música, ela me remete muito ao autoconhecimento, né? A eterna busca de nós mesmos, porque a gente sempre vai ter o que descobrir de nós mesmos até o resto da vida. E isso é maravilhoso, porque a gente sempre vai ter o que transformar também, né? Elaine, bom dia! Já vou colocar a música, tá? Pra gente fazer a nossa respiração diafragmática. Vou virar aqui a câmera. Opa! Então, a música de hoje é essa do Milton Nascimento, mas aqui ela tá com o Afonso. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer, se não correr da luta. Nada a fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito à força, numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada a temer, se não correr da luta. Nada a fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito à força, numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador
bora começar agora, né? Depois de um relaxamento. Ai, meu Deus, quase encerrei o vídeo. Bom dia, Elaine. Então, primeiro, para se falar em autoconhecimento, eu coloquei algumas perguntas aí no PDF. Eu gostaria que vocês respondessem e quem se sentir à vontade de compartilhar no grupo, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso. A primeira pergunta que eu coloquei, quem é você? E aí esse quem é você enquanto mulher, né? Para você se perceber enquanto mulher e enquanto mãe. E quem é você enquanto mãe, enquanto educadora, né? Como que você educa a sua criança? E é interessantíssimo pensar também como você foi educada e o que você traz dessa educação, né? A educação que a gente recebeu influencia demais na forma com que você educa a sua criança. E aí perceber se você repete algum ciclo ou se não, ou se você age de forma oposta, né? Ou se você consegue quebrar algumas coisas que você não achou bacana na sua educação. Então, refletir sobre isso, escrever faz parte do autoconhecimento e vai te ajudar a educar de uma forma mais consciente, de uma forma que você realmente deseja, né? E acredita que seja melhor. Outra coisa interessante a se pensar, quais foram os rótulos que colocaram em você quando criança? Acredito que todos nós fomos rotulados de alguma forma, né? E os rótulos são muito importantes, gente. A gente refletir sobre o que a gente carrega até hoje, porque de acordo com os rótulos que a gente recebeu, nós vamos formando as nossas crenças, né, de nós mesmos. Então, se a gente tem os nossos pais como referência, e quando a gente é criança, a gente confia plenamente em tudo que eles falam, e se eles falam que o que a gente vai acreditar. Então, isso também é muito importante, vocês começarem a observar quais os rótulos que vocês colocam em seus filhos, até sem querer, às vezes. Muitas vezes a gente chama, você é muito bobo, que você é muito desobediente. A criança, ela vai acreditar e vai carregar esse rótulo. Isso o rótulo, ele aprisiona, né? Então, a criança vai pensar, se meu pai, minha mãe, né, ou os responsáveis estão falando, em quem sou eu para não ser assim? E aí a criança começa a colar nesse rótulo e a seguir dessa forma o resto da vida. Eu acho que isso é importantíssimo conscientizar, porque muitos pais falam da boca para fora, às vezes falam na hora da raiva, que você é muito bobo, que você é isso, que você é aquilo, e não percebem, não pensam na gravidade disso, né? No tanto que eles estão aprisionando essa criança e o tanto que ela vai levar isso para frente e para a vida. E para desconstruir essas crenças de nós mesmos é muito difícil, né? Então, começar a conscientizar a partir de agora e não rotular. Inclusive, os rótulos positivos, isso é importante falar, que muita gente até acredita que realmente os rótulos negativos são prejudiciais, mas os positivos a gente costuma achar que é legal, né? Você é muito inteligente. E acaba que os positivos também não são legais. Qualquer rótulo aprisiona. Coloca a criança ali numa caixinha e que ela não pode sair daquilo, né? É como se ela perdesse a identidade dela se ela sair desse lugar. Igual o rótulo de inteligente. Eu já até fiz um vídeo sobre isso, não sei se vocês assistiram. A criança que ela é chamada o tempo todo de inteligente, ela vai querer se manter nessa bolha de inteligência e pode ser que ela opte por caminhos na vida que ela possa se manter como inteligente. Então, ela não vai escolher caminhos difíceis com medo de sair desse lugar. Isso é muito grave, né? Então, quando for elogiar, pensar sempre naquilo específico. O que é mais específico que você quer reforçar na criança? Ao invés de chamá-la de inteligente, o que te levou a chegar a essa conclusão que ela é inteligente? Ela fez algum exercício bacana, caprichado? Então foca no capricho, foca no esforço. Além da criança acreditar muito mais no que você está falando, quando a gente fala os detalhes, a criança ela sente que, nossa, realmente eu esforcei, porque ela reparou isso que eu fiz, né? E além da criança se sentir muito mais, como se diz, fugiu a palavra, mas além disso, ela também não vai ser presa em nenhum rótulo.
Porque ela não precisa colocar as crianças em uma caixinha, né? Então vamos já pensar nisso desde cedo para ela não ter um trabalho muito maior para desconstruir todas as crenças na vida adulta. E outra coisa importantíssima é, você tem dedicado um tempo para você? Como isso é importante, o autocuidado, né? E para falar um pouco sobre esse autoconhecimento enquanto mãe, eu quero trazer aqui os estilos parentais, né? Como é importante você saber qual é o seu estilo parental para você descobrir as suas fraquezas e as suas fortalezas, o que precisa, que pode ser mantido, que tá legal, e o que precisa ser revisto aí. Então eu fiz esse quadrinho aqui, gente. Firmeza e gentileza. Aqui é muita firmeza, pouca firmeza. Muita gentileza, pouca gentileza. Então, quando você é muito firme, mas tem pouca gentileza, esse estilo aqui é o autoritário. A firmeza tá lá em cima. Vou escrever aqui. A firmeza tá lá em cima e a gentileza tá lá embaixo. Então são os pais que exigem demais da criança, as regras são muito bem estabelecidas e não pode fugir disso. Gente do céu, tem uma cachorrada aqui, não sei se tá atrapalhando. Tá atrapalhando aí, Elaine? A escutar? Só porque eu resolvi não usar o fone, a cachorrada resolveu latir. Então, voltando aqui, muita firmeza, pouca gentileza, autoritário. São os pais que buscam a obediência a qualquer custo. Então, a criança ela tem que fazer tudo do meu jeito. Se ela não fizer do meu jeito, eu vou fazer alguma coisa para que ela faça. Nem que eu precise recorrer a punições. Punições, castigos, ameaças, né? Muitos pais autoritários, eles até tentam levar pela conversa, quando vê que não conseguem, aí eles partem para os recursos mais agressivos para obrigar a criança a fazer do jeito que eles querem. Geralmente, os pais autoritários, eles vieram de uma educação autoritária, né, e repetem isso como se fosse a única forma de educar. Como se eu não agir dessa forma, se eu não fizer meu filho me obedecer a qualquer custo, é como se eu não estivesse educando, né? Eles não enxergam outro caminho. E aí é muito perigoso porque eles passam a fazer isso como se isso fosse o mais correto, né? E gerando medo, e aí não existe um aprendizado. A criança ela se sente amedrontada diante de um adulto que quer a obediência a qualquer custo, e aí ela pode acabar fazendo por medo, mas não porque ela aprendeu. E aí, as consequências desse autoritarismo, né? As consequências são, ou a criança ela vai se rebelar, dependendo do temperamento da criança, né? Ela não vai aceitar uma educação imposta, assim, tão rígida, e ela vai se rebelar, ela vai, né, bater o pé e não, eu não vou fazer. E são aquelas crianças que mesmo apanhando, não fazem o que o pai quer, mesmo com as ameaças de castigo, nada adianta, porque ela tem a opinião formada ali, ela vai fazer do jeito dela. Né? Então, são as crianças que rebelam e elas podem acabar utilizando da agressividade também na vida adulta e até enquanto crianças. Por quê? Porque elas vão aprender através do exemplo que agredir, ser violento é uma solução para os problemas. Né? Não, meus pais, para eu fazer o que eles querem, eles usam a agressividade. Então, quando eu quiser o que eu quero, eu também posso usar. Né? Isso é perigoso. Essa criança levar isso para a vida, né? Ou então, o que pode acontecer é a criança se submeter, que também é perigosíssimo, né? Ela vai se submeter a isso, ela vai se tornar submissa, e aí ela cresce sendo submissa a tudo e a todos, porque ela acredita que para ela ser amada, ela precisa agradar o outro, né? Ela precisa fazer o que o outro está mandando, porque ela aprendeu na infância, né? Eu tenho que agradar, porque senão eu vou ser punida. E o pior disso tudo é que essas crianças, elas se sentem culpadas.
Porque eu tenho meu pai e minha mãe como referência. Se eles estão fazendo isso, é porque eu estou errada. Então, eu sou culpada, eu sou ruim. Geralmente, essas crianças, elas não atribuem nada de ruim aos pais, mas elas atribuem algo de ruim a elas mesmas. E isso é horrível, porque aí vai ter uma baixa autoestima, né? Ela nunca vai se sentir capaz, ela sempre vai achar que ela precisa alcançar a expectativa do outro, senão ela não vai ser amada. Então, quando cresce, pode se submeter a relacionamentos abusivos e ficar ali porque ela acha que é isso mesmo, tá certo, né? Essa forma de lidar com o parceiro de forma agressiva, tá certo, porque foi isso que eu recebi na minha infância, né? Então, isso é uma forma de amor, pode entender isso como uma forma de amor e ter dificuldade de sair daí. Então, assim, são muitas consequências negativas da submissão, né? Tanto da criança que rebela, que ela vai passar a repetir esse ciclo de violência, quanto a criança que é mais submissa e vai aceitar tudo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E a dificuldade de aceitar os próprios erros. O quanto isso é ruim, né, gente? Eu vejo que muita gente tem essa dificuldade. Então, uma autoexigência, uma autocobrança, uma autocrítica muito grande, porque se você foi muito criticado, muito exigido na infância, você vai carregar isso com você. Você vai se exigir demais, você não vai aceitar os seus erros, né? Um erro vai ser, assim, a morte, né? E quanto a gente faz... Eu, né, faço isso a todo momento. Autocobrança, autocrítica, meu Deus, né? Eu não posso errar. Por que às vezes a pessoa que se torna submissa, ela aceita o erro do outro, mas não aceita o erro dela, né? E isso é perigoso. Então, esse é o autoritarismo e suas consequências. Autoritarismo, muita firmeza, pouca gentileza. E aqui do outro lado, ó, muita firmeza e muita gentileza. Não, primeiro eu vou tratar, deixa eu ver aqui, muita firmeza e pouca gentileza. Muita firmeza... Não, gente, nossa, me deu um branco aqui agora. Muita firmeza e muita gentileza fugiu. Deu branco, me ajuda aí, Elaine. Esse aqui é o ideal. Aqui, ó. Gente do céu. Deu branco aqui total. Voltei. Pouca firmeza e pouca gentileza e pouca firmeza é o negligente. Esse aqui eu quero deixar por último. Negligente. É o negligente por quê? Deu branco aqui. Negligente é o que não educa, não tem nem firmeza e nem gentileza. Não tem regras, não tem rotina estabelecida. Sabe aqueles pais que abrem mão mesmo, colocam os filhos como segundo plano? Existem alguns que até utilizam a punição. Eu vejo que alguns pais negligentes utilizam a punição, mas mais porque eles não querem ser incomodados, sabe? Mais porque eles não querem ser perturbados. É mais por isso do que como forma de querer educar, de querer, né, passar alguma lição para a criança. E, gente, esse estilo parental negligente é o mais perigoso de todos. Porque além da criança não ter um reforço positivo, além dela não ter afeto, ela também não tem regras, não tem limite. Então, é aquela criança que ela é solta no mundo, né? Então, as consequências disso são as mais graves. Porque a criança ela não vai se sentir amada, ela não vai se sentir importante, não vai se sentir aceita, né? Essa criança ela pode desenvolver comportamentos antissociais,
baixíssima autoestima, altos níveis de depressão tem quando essas crianças são negligenciadas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu acredito que nenhuma de vocês são negligentes, senão vocês nem estariam aqui. Né, Elaine? Você tá rindo aí de mim, né? Então, o negligente, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Deixa eu ver se tem mais algum. É isso mesmo, comportamento, baixa autoestima, ansiedade, problemas afetivos também. Porque quem não recebeu afeto vai ter dificuldade de dar afeto e vai ter dificuldade, inclusive, de receber afeto na vida adulta, né? Então, são pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar com o outro. Pode ter um desenvolvimento atrasado e agressividade também, porque essas crianças, muitas vezes, elas agem de uma forma agressiva para buscarem essa atenção, né? Porque elas querem ser importantes. A necessidade básica de todo ser humano é se sentir aceito e se sentir importante. Se elas não estão se sentindo assim, elas podem começar a agir de forma agressiva para buscar essa atenção de alguma forma. Então, o negligente, assim, disparado é o pior e o que mais gera consequências negativas. Agora aqui, voltando, muita gentileza e pouca firmeza, quando você é muito gentil, mas não tem firmeza nenhuma, é o permissivo, né? Permissivo. O permissivo é aquele que dá afeto demais, né? Que muitas vezes dá tudo que a criança pede. Esses pais, geralmente, eles foram educados de uma forma autoritária e aí eles são totalmente contra o autoritarismo e vão para o extremo oposto. É o perigo de ir para o extremo oposto, né? E aí dão tudo para a criança, fazem tudo por ela e deixa ela fazer o que quiser, porque tem medo de ser firme e traumatizar, ou então porque existem muitos pais que se ausentam por muito tempo e quando estão perto não querem ser aqueles pais chatos, vamos dizer assim, né? Não querem ficar com a parte de dar limite e acabam fazendo demais pela criança. E isso também é prejudicial, né? Porque nem um extremo nem outro. Então, enquanto no autoritarismo são só regras, né? Só tem que fazer desse jeito e pronto, acabou. Na permissividade a criança fica solta sem limite. Sem limite a criança fica insegura. Você pode perceber que tem crianças que pedem limite o tempo todo, né? Porque o limite ele é saudável para a criança. Para ela perceber até onde ela pode ir. Tem uma menina que fala, que eu gosto muito do jeito dela falar, ela fala que as crianças são como um rio. Então, se tiver a margem muito estreita, o rio transborda. Se tiver a margem muito larga, o rio não segue o seu fluxo, ele fica ali, né? Então, como a gente precisa desse equilíbrio? Não pode ter a margem muito estreita e nem muito larga. E isso seria o quê? Na verdade, as consequências da permissividade, que eu esqueci de falar. Permissivo demais, o que a criança vai ser? Como que ela vai se comportar? Ela vai ter muita dificuldade com regras, né? Não tem regra, não tem limite, não tem rotina, então ela vai ter dificuldade de seguir regras. Ela vai ser uma criança até que se sente amada, porque vai ter muito afeto, mas quando ela crescer, possivelmente ela não vai conseguir doar esse amor. Ela vai exigir demais do outro, porque ela teve muito, então ela exige demais do outro e ela não consegue doar, sabe? Eu já vi muitos relacionamentos assim. Que mais? Não vai saber esperar, crianças muito impulsivas, né, que querem tudo pra já. E tanto que é importante a gente desenvolver isso na criança, dela saber esperar, dela saber que nem tudo pode, dela saber lidar com as frustrações. São crianças que não vão saber lidar com as frustrações e crescem, e qualquer frustração que ela viver na vida, mínima que seja, aquilo vai ser o fim do mundo. São crianças que crescem e se tornam adolescentes que começam a namorar, o primeiro não do primeiro namorado já quer suicidar. Porque nunca lidou com frustração na vida. De repente, acontece alguma coisa, aquilo é o fim do mundo. A pessoa fica sem chão, né? Então,
permissividade também é perigosa por causa disso. Ela não vai saber lidar com essas dores, né? E aí, o que seria ideal, então, né? O ideal seria muita firmeza e muita gentileza. Que é aqui, cada autor, na verdade, chama de um nome. Tem gente que chama de pais democráticos, tem gente que chama de pais participativos. Eu vou colocar democráticos aqui. Então, muita firmeza e muita gentileza são os pais democráticos. Por quê? Porque a firmeza, ela não deve excluir a gentileza, né? Muitas vezes a gente acha, se eu for firme, não dá para ser gentil. Se eu for gentil, não dá para ser firme. E o ideal é que os dois andem juntos. E depois eu vou falar mais disso sobre a disciplina positiva, porque a disciplina positiva, ela tá totalmente encaixada aqui, nesse estilo parental democrático, né? Por quê? Porque quando você é democrático, você olha para você, né? Para o que você acha importante, quais são os seus valores e as suas necessidades, os seus valores, os seus princípios. Você respeita isso e passa para a criança em forma de regras, de rotina. Se isso é importante para você, você vai passar isso para a criança. Então, você se leva em consideração. E você também leva a criança em consideração. Você consegue se colocar no lugar da criança, agir de forma empática, né? Sabendo que se ela está fazendo uma birra, ela está em sofrimento e ela precisa de ajuda. Então, muitas vezes você precisa ter a firmeza, mas acolhendo ao mesmo tempo, né? Então, você precisa falar um não, fala um não. E se a criança sofrer, você acolhe, entende, né? Diga que você entende o que ela está passando, que é difícil mesmo não ter o que a gente quer. Nossa, como é difícil não ter o que a gente quer. Eu também passo por isso. Conta uma história sua, quando você já passou por isso, o que você teve que fazer, né, para superar. E que às vezes a gente precisa encarar mesmo. É sofrido, é doloroso. Você não vai abrir mão disso, porque senão você se torna permissivo. Mas você vai acolher. E o tanto que é possível, né, fazer esse movimento de eu sou firme, as regras são essas, mas eu tô te entendendo. Eu entendo o seu sentimento e estou aqui para te acolher. Né? Porque aí esses pais, eles estão ao lado da criança como um guia. Eu estou aqui para te ajudar, para te guiar, para te ajudar a lidar com todo esse sofrimento e com os erros. E esses pais, eles ensinam principalmente que o erro não é algo ruim. Quando você tem que punir por causa de algum erro, você está passando uma mensagem de que errar é horrível, você não pode errar é o fim do mundo, né? E, gente, todo mundo erra, nós erramos. E aí, quando você age de uma forma democrática, você está passando que errou, ok, estou aqui para te ajudar, né? Vamos pensar na solução. E aí, as consequências disso, uma criança que se autoconhece, né? Esses pais ajudam a criança a se autoconhecer, a conhecer os seus sentimentos, a saber o que agir diante desses sentimentos, a saber como agir diante desses sentimentos. Então, é uma criança que vai ter uma autoestima bacana, porque os erros dela não vão ser punidos e não vão ser a pior coisa do mundo. Ela vai conseguir lidar com ela mesma no futuro, sem essa autoexigência, essa autocobrança, entendendo que todo erro tem uma solução. Vai ser uma criança que vai ser mais responsável pelos próprios atos, porque esses pais democráticos, eles mostram que tá nas mãos delas, que ela tem escolha, né? E oferecer aí as escolhas é importante para a criança já ir desenvolvendo esse senso de responsabilidade. Então, boa autoestima, responsabilidade, são crianças que muitas vezes conseguem se desenvolver muito bem na escola, né? Porque ela vai ter uma autoestima bacana e ela vai ter um desenvolvimento saudável. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. E elas tendem a ser mais compreensivas, mais autônomas, né? Porque outra coisa importante também é já desenvolver autonomia na criança desde cedo, para que ela possa fazer pequenas tarefas, para que ela possa se sentir importante, se sentir útil. A criança adora se sentir útil. Às vezes a gente faz por ela e quando a gente está fazendo para ela algo que ela pode fazer sozinha, ela pode acabar viciando nisso e se sentir incapaz. Eu não sou capaz de fazer isso, por isso sempre o outro faz, né? Por isso que é importante a gente desenvolver a autonomia desde pequeno.
É, Então, crianças que vão se sentir amadas, geralmente são crianças mais alegres, mais bem-humoradas, né? E persistentes. Vão ter uma capacidade maior de persistir. Se errou, ela vai tentar de novo. Né? Não vai ser aquela criança que, nossa, errei, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sei, eu sou incapaz. Né? E aí os pais que agem com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, eles ensinam isso. Você errou, agora vamos pensar na solução. E aí eu quero saber de vocês em qual estilo parental vocês se encaixam. E aí é claro que é assim, né? Muitas vezes a tendência é de ir de um extremo ao outro, às vezes, dependendo do seu estado emocional. Você é autoritário ali por causa do cansaço, por causa do nervosismo, e depois parte para a permissividade, para compensar uma coisa ou outra, né? Existem essas oscilações dependendo do estado, do humor. Mas eu quero saber, assim, na maior parte do tempo, você consegue identificar qual é o estilo que você se encaixa? É interessante identificar para você saber aonde você precisa melhorar, né? O que está demais? Eu estou permissivo demais? Estou dando tudo, fazendo tudo pela criança, achando que isso é o melhor? Então, vou dar uma olhada nisso aqui. Vou aumentar a dose de firmeza, né? Ou se não, estou sendo firme demais e não estou dando brecha para o meu filho fazer nada, estou querendo controlar o comportamento dele a todo momento, então eu vou olhar um pouquinho mais para a gentileza, para ir dosando isso aí, né? E a outra questão que eu quero trazer aqui para vocês é do autocuidado, né, gente? Porque, assim, não tem como a gente cuidar do outro, não tem como a gente encher o copinho do outro se a nossa jarra tá vazia, né? Então, se autocuidar para melhor educar, né? Olhar para isso. Você está se dando um tempo? Você tá olhando para você com carinho? Se tiver momentos de muito estresse, eu vejo que o que acontece demais com as mães é delas perderem o controle, né? Então, eu quero educar com amor, com respeito, mas quando eu vejo eu já gritei, quando eu vejo eu já bati, e aí me arrependo, e aí vem a culpa. E o que pode ser isso? Isso pode ser falta de autocuidado. Sabe? Por quê? Porque a gente precisa estar nutrido para a gente não perder a paciência de uma forma rápida, assim, né? Pra gente conseguir manter a paciência por mais tempo. Então, se você está se estressando com muita facilidade, olha para dentro e perceba onde você está faltando aí com o amor próprio, onde você pode se cuidar mais, se atentar, se dar um tempo de presente aí para manter esse equilíbrio. E aí, porque o que acontece com a gente? A gente, vamos supor que a gente é um celular. E o celular, ele acaba a bateria, né? Ele precisa constantemente ser recarregado. E aí, o que você faz? Você deixa a bateria acabar por completo para colocar na carga? Ou você, assim que o celular dá um sinal lá que está acabando a bateria, você carrega? Ou você, antes dele dar esse sinal, você já está carregando, né? É interessante a gente pensar que nível que a gente deixa chegar essa falta de autocuidado. Porque o ideal é que a gente recarregue sempre, sem precisar dar o sinal, sem deixar essa bateria acabar por completo, né? Tá sempre carregando, ou seja, autocuidado diário. É todo dia, a gente precisa, né? Precisa encher essa jarra aí todos os dias, porque ela vai acabar aos pouquinhos. Ainda mais a mãe, né? Que cuida do outro, cuida da casa, cuida do marido, e, né? E trabalha, e doa tanto que ela precisa se encher de amor, porque senão uma hora isso vai acabar. E aí, para você encher aí sua jarra de amor, para poder doar, você precisa pensar em 3 níveis: no nível físico, no nível emocional e no nível mental. Então, no nível físico, perceba aí o que está em déficit. Você está se alimentando bem? Tendo uma alimentação saudável, praticando exercício físico. Isso é muito importante, né? Para a gente não transbordar, para a gente não perder a paciência.
Então, perceba aí se está em déficit a parte física e comece a se nutrir disso. E aí o exercício físico, gente, tem muita gente que dá desculpa. Ah, não tenho tempo. É polichinelo de manhã, gente. Nem que seja, sabe? Polichinelo de manhã. Exercita de alguma forma, porque isso vai te gerar um bem-estar. Né? Vai produzir a dopamina, vai te deixar bem e é automático. Então, vamos tentar manter essa constância aí do exercício físico e pensar na alimentação também. Outra coisa na parte física é o descanso também, que é muito importante, né? Observar se você está descansando ou se você está muito sobrecarregada e tentar organizar a sua rotina aí para conseguir ter um descanso que realmente te reabilite, né? Física também, relaxamento. Relaxamento, aí entra meditação, entra o silêncio, uma oração, relaxar o seu corpo para tirar um pouco dessa carga e desse estresse, né? E na parte emocional? Na parte emocional, você precisa ter, assim, limites, né? Porque a mãe, muitas vezes, ela desempenha vários papéis. Ela não é só mãe, ela é mulher, ela é mãe, ela é profissional, ela é esposa. Então, tentar focar em todos esses papéis, porque você não pode desempenhar só um, né? Você, antes de ser mãe, você é mulher. Então, se olhar como mulher, você tá aí se doando esse olhar como mulher. Como mulher, o que você precisa? Né? Você precisa de cuidar de você e olhar para todos esses papéis e colocar os limites necessários para cada um. Porque se você estiver desempenhando só um, você está extrapolando aí esse limite, né? E isso também pode acabar transbordando aí, enchendo sua jarra e transbordando tudo para fora que você não consegue nem doar, né? Porque você explode. Que mais? Abrir mão do que você não consegue controlar. Isso é uma parte difícil, né, gente? Principalmente para pessoas que são controladoras. Querem controlar o filho, querem controlar o marido. Abrir mão do que você não tem controle. Isso vai fazer total diferença para o seu estado emocional. Ter um momento de fuga, né? Quando tiver muito difícil, você já pensar no onde você pode se recorrer. Né? Porque desabafar é importantíssimo. Se você não tiver uma terapia, uma ajuda psicológica mesmo, se recorre aos amigos, sabe? Desabafa com alguém que você tem confiança. Você tem que ter uma estratégia para fuga, né? Para colocar para fora, né? Se você está vivendo alguma coisa estressante, coloca para fora. Não guarda isso só para você não, que você não merece carregar isso sozinha. Né? Coloca para fora de algum jeito. Então, assim, expressar sua raiva, expressar sua tristeza, assim como a gente deve validar os sentimentos na criança, você deve validar esses sentimentos em você também e buscar válvulas de escape. Onde você pode extravasar essa raiva, que não seja ferindo o outro, né? Machucando alguém, mas como você pode, de alguma forma, desabafar, colocar isso para fora, para que isso não vá te consumindo, né? Por dentro. Pensar nessa fuga e apoio social, amigos, psicólogo, rede de apoio, se recorrer a isso também é muito importante para a parte emocional. E a parte mental é pensar na recuperação, tipo, você se dá momentos de prazer? Quais são os seus hobbies? Você deixou de fazer as coisas que você gosta por causa do seu filho, da sua filha? E tentar resgatar isso, recuperar os momentos de prazer para você se preencher. Né? E para você ficar bem com você mesmo e, consequentemente, com o outro. Então, busque aí essas atividades de prazer se você tiver deixado para trás, né? Deixado para lá. Então, organiza aí a rotina direitinho para que você possa incluir algo de prazer no seu dia. Alimentar as crenças fortalecedoras, e aí entra as afirmações, né? Que são muito importantes. Então, para quebrar as crenças limitantes que a gente trouxe lá da infância, é preciso nutrir as crenças fortalecedoras através das afirmações. O que você quer ser? Já afirma que você é. Eu sou o paciente, sabe? E vai afirmando para você mesmo. Isso é muito poderoso, gente. Parece que não, mas é poderosíssimo. Isso reprograma o nosso cérebro mesmo.
Você vai repetir até que o seu cérebro acredita e faça valer sua palavra, sabe? E perceber o que te estressa, o que te tira do centro. Quando você identifica cada coisa, você vai eliminando aquilo ali e você vai criando soluções para aquilo. Porque quando a gente deixa levar, a gente explode sem nem saber o porquê. Quando você começa a identificar cada coisa que sempre te tira do centro, você vai ter mais recursos para lidar com aquilo. E vai chegar num ponto que aquilo nem vai te estressar mais. Então, identificar é importante. E cuide de você como se você fosse uma criança cansada, né? Se seu filho, sua filha estiver cansada, o que você faria por ela? Então, faça por você, porque você merece, né? Assim como ela. E agora eu quero trazer uma mensagem aqui pra gente do Flor do Dia, antes que a live feche aqui na minha cara. Porque vai dando uma hora, ela fecha. Elaine, você tá muito caladinha, compartilhe aqui comigo suas dores, suas contribuições. Enquanto eu vou abrindo aqui. Mudança de consciência, que saiu. A maior parte dos chamados seres humanos ainda está transitando do animal para o homem. O que caracteriza o estado de consciência animal é a luta pela sobrevivência. Só é possível ancorar a consciência humana quando deixamos de simplesmente buscar sobreviver por meio da satisfação de necessidades básicas e começamos a manifestar valores humanos. Quais são os valores humanos? Cooperação, respeito, amor, verdade e assim por diante. E somente quando consolidarmos esses valores e ancorarmos a consciência humana, poderemos nos mover em direção à consciência divina. Muito importante, né, gente? Também tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Enquanto a gente estiver só sobrevivendo, a gente não presta atenção no que a gente precisa. Quais são as nossas necessidades básicas, né? É incrível como que sai a mensagem certinha com o assunto do dia. Eu vou tirar a foto dessa mensagem e colocar lá nos stories. E compartilhe comigo, gente, o que vocês acharam, o que vocês estão precisando, olhar mais, né? Focar mais sua atenção, qual que é o estilo parental, seu estilo parental, onde que você está precisando aí colocar seu foco na firmeza ou na gentileza para equilibrar, ou se já tá fluindo ok, lembrando que não se trata de perfeição, né, gente? Claro que não vamos ser perfeitos e estamos longe disso. Mas, se você já busca um pouco de cada coisa e já consegue, na maior parte do tempo, atuar com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, e se você consegue se autocuidar, doar esse tempinho aí para você, para encher sua jarra de amor, para que você possa servir para os outros. Quero saber a opinião de vocês. Elaine, muito obrigada pela companhia, que bom que eu não estou aqui sozinha hoje. E tenha um bom dia e até amanhã. Apesar de ter melhorado muito, ainda estou mais na firmeza. Que bom que você consegue identificar, né, Elaine? Porque é um primeiro passo para manter o equilíbrio. E aí colocar um pouquinho mais de gentileza para equilibrar isso aí, essa firmeza, né? E aí, sempre pensar como que você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo. Como colocar umas pitadinhas de gentileza aí no meio dessa firmeza. Porque ser firme é importante, né? Só não pode exagerar. Então, um beijo e até amanhã.